Hoje é dia de Vasco. O Cruz Maltino recebe o Sport Clube do Recife em São Januário às 21 horas e a gente vai falar tudinho desse jogo agora, depois da vinheta. Vambora. Olá, meus amigos e minhas amigas vascaínos e vascaína, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje, né, de Vasco. Hoje o Vasco recebe o Sport Clube do Recife pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu já peço, né, que tu deixe aquele like marotão aí, ó, rapidinho, joinha, que ajuda demais o nosso canal aqui a ser divulgado. Caso esteja chegando aqui pela primeira vez, inclusive se for torcedor, né, do esporte, tá aí, foi para fazer uma pesquisa aí e chegou e caiu aqui, se inscreve no canal aí, é importante também, né, de ficar ligado também no futebol, nos nossos adversários, tá bom? Então clica aí em inscrever-se e vem fazer parte do nosso time aí, tá bom? E se você puder ajudar essa moral aqui pro Vascaíno aqui, compartilha esse vídeo aí para outros vascaínos no seu clube nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, aonde tu achar que vale a pena mandar. Beleza, galera? Então hoje, né, 21 horas em São Januário, provavelmente lotado, o Vasco vai receber o Sport Clube do Recife às 21 horas para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2025. Um jogo que ele é cercado de tradições, né? O Vasco Sport é um clássico nacional, né? Já decidiram os semifinais de Copa do Brasil, né? O milésimo gol do Romário foi aplicado em cima do Sport, né? Do goleiro Magrão em 2007, né? Eles têm até a música, né? O Vasco tem o casaca e o Sport tem o casar, que são muito parecidos ali, eles são idênticos, né? Alguma coisinha ou outra, né, que muda. Tem grandes ídolos, né? Ademir de Menezes, mais recentemente Juninho, pernambucano, né, que também compartilharam. Recentemente, agora, no atual elenco, o Nuno Moreira. Tem um jogador também lá do Sport, deixa eu pegar aqui, que atuaram juntos, né? Que é o João Silva. Tá bom? E o Lloyd também. Agora o João Silva e o Nuno Moreira, eles atuaram por 6 anos, então se conhecem bastante, né? Legal, né? O Brasil agora tá sendo esse reduto de jogadores e técnicos portugueses, europeus. Antes a gente pegava mais jogadores aqui da América do Sul e o futebol brasileiro começando a importar jogadores do velho continente. E isso é um sinal, sim, de que o futebol brasileiro ele tá ficando cada vez mais, como é que eu falo, com poder, né? A liga tá ficando mais profissional, apesar de que a CBF faz umas cagadas, entendeu? Não valoriza o produto, poderia estar muito melhor, né? Sem contar na nossa seleção brasileira. Mas não é disso que eu quero falar, tá bom, gente? Vamos começar esse vídeo aqui, vamos trazer as informações aqui, tá? Primeira tabela, que eu repito para vocês, eu trago aqui porque é uma linha editorial que eu costumo colocar, sempre a tabela dos jogos que a gente vai falar. Mas é um recorte muito curto, são 2 jogos, não dá pra gente apontar absolutamente nada. Não dá pra dizer que o Vitória, que tá na lanterna, vai brigar para não cair, bem como o Internacional, que tá lá em cima, que vai lutar pelo título. Apesar que o Inter é um dos favoritos, sim, tá bom? Mas o Vasco tá ali, ó, na 11ª colocação, que também acho que vai ser mais ou menos onde a gente vai ficar ali. Espero estar errado, espero melhorar, mas hoje, na verdade, hoje, se fosse recortar hoje, o Vasco merecia estar mais abaixo, né? Porque, ó, Bahia joga melhor que o Vasco, Cruzeiro não. Agora o Bahia tá jogando melhor que o Vasco, o São Paulo tá jogando melhor que o Vasco e o Atlético Mineiro tá jogando melhor que o Vasco, né? Aí dali pra trás ali eu acho que tá justo. Agora daí pra frente, quem tá jogando pior que o Vasco? Grêmio e Vasco eu acho que iguala, Fluminense tá melhor que o Vasco, Juventude também eu acho que iguala, Palmeiras tá melhor, Flamengo tá melhor, Botafogo não sei, né? Fortaleza tá melhor, Ceará, eu acho que equipara, e Corinthians tá melhor, e Internacional tá melhor. Então, né, apesar do recorte ser curto, a gente vê que algumas coisas aí acho que vão se manter durante a competição, tá bom? Jogos de hoje, isso aqui é de amanhã, né? Cadê os de hoje primeiro, né, ô cabeção? Hoje, né, a terceira rodada abre com Red Bull e Botafogo, às 16 horas no Nabi Abichedi. Tá? No Alfredo Jaconi, também no mesmo horário, Juventude recebe o Ceará. Na Arena Barueri, né, uma reedição aí da final do Campeonato Paulista, Palmeiras e Corinthians, na Arena Barueri, né? Não vai ser no Allianz Parque, não. E fechando a rodada naquele horáriozinho de corno, 21 horas em São Januário, Vasco e Sport. E amanhã, né, a partir das 16 horas, Bahia e Mirassol na Fonte Nova, no Morumbi, São Paulo e Cruzeiro.
Cruzeiro que perdeu essa semana pro time de Índio aí, nego tá tirando um sarro danado. Na Arena do Grêmio, Grêmio recebe o Flamengo, Fluminense, o Santos, deve ter Neymar nesse jogo aí, né? Espero. Né? Eu espero que o Neymar volte logo. No Castelão, Fortaleza e Internacional. E no encerrando, né, às 20h30 do domingo, né? Só não é pior do que o jogo do hoje do Vasco não é pior do que esse. Atlético Mineiro recebe o Vitória da Bahia. Né? Então tem bons jogos aí pra gente ter um final de semana de futebol. Mas hoje nós vamos falar desse daqui, ó, do Gigantesco da Colina, né? Às 21 horas recebe o Sport do Recife com transmissão do Premier e do Sport TV, narração de Gustavo Villani, comentários de Felipe Bastos, né, a Paz de Bastos, e de Lédio Carmona, né? Dois grandes vascaínos aí, então, e o Gustavo Villani, apesar de não se revelar, ele tem um filho vascaíno, então a gente pode esperar pelo menos uma narração, né, mais em casa mesmo aí, né, dos dois aí. Apesar de que o Lédio senta o bambu sempre que possível no Vasco, merecidamente, né? Tá bom? Olha as escalações aí, ó, o Vasco... A única baixa de momento é que o Maurício Lemos, né, ele fraturou uma costela no jogo contra o Porto Cabédio, será poupado, né, acredito eu que deve ser poupado desse jogo e o de terça-feira, né, o Vasco joga hoje e já joga terça-feira contra o Ceará em Fortaleza, para no outro sábado, sábado de aleluia, né, no Maracanã receber o Urubu. Então acho que o Lemos deve ser poupado desses dois jogos aí. Tá, então, Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Garré, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e Verrete. E o técnico Fábio Carille que tá ali balançando, mas balançando demais, tá por um fio, tá bom? Já o técnico Pepa, né, o português Pepa do Esporte Clube Recife, vem com Kaique França, Hereda, João Silva, Lucas Cunha e Chico, Rivera, Duqueiroz, Sérgio Oliveira, Lucas Lima, Christian Barleta e Pablo. Tá? A baixa do Sport de momento foi o Igor Cariús, né, lateral esquerdo, e em seu lugar vai entrar o Chico. Esse Chico, gente, se eu não me engano, ele é zagueiro. Então ele vai jogar improvisado na lateral esquerda, né? Ele vive o melhor momento da carreira, né, na fase da carreira agora no Sport, e é um cara mais alto, então ele aumenta a estatura dessa zaga do Sport, que já é uma zaga segura. Tá, então, para marcar o Verrete, vão colocar aí mais um zagueiro aí, né? A fase ofensiva do Sport é que não vem sendo bem elogiada pelos seus torcedores, né? Por quem cobre, né? Os jornalistas que cobrem o Sport, né? Então, a gente vai ter um confronto aí mais ou menos, né? O Vasco, que tem um ataque que é um pouco melhor do que o nosso esquema defensivo, eu acho, tá? Para quem achava que o Carille ia fazer um esquema defensivo melhor do que o ataque, eu não acho. Eu acho que o Vasco até consegue fazer gols e chegar ali, não cria tantas oportunidades, mas por conta de ser um atacante que consertam as bolas ali totalmente quadradas, né, que é o Verrete, né, principalmente de cabeça, o Vasco faz alguns gols ali, tá bom? E o Coutinho também, que vive um bom momento, não há de se negar que da volta do Vasco para cá, os últimos jogos, o Coutinho vem tendo mais essa sequência, vem fazendo gols, né? Já são 5 na temporada atual, com uma assistência, então o Coutinho com certeza é desfalque. É destaque, tá bom? E o Nuno Moreira, que desde que chegou, também vem fazendo boas partidas, né? Vem melhorando muito ali essa divisão de tarefas com o Felipe Coutinho, e a expectativa se dá ali pro Garré, que eu já trouxe que ele, desde que chegou no Vasco, fez a melhor partida contra o Porto Cabédio, não que tenha sido destaque do jogo, mas pelo que ele vinha apresentando, foi a melhor partida dele. Então espero que ele continue nessa evolução, né, dividindo ali as responsabilidades com o Coutinho e com o Nuno e municiando o Verrete. Tá? Espero também que o Vasco tenha treinado, que tenha encaixado novos repertórios de ataque, não simplesmente cruzar a bola pro Verrete, porque todo mundo já sabe que isso é a jogada do Vasco. Então o Vasco tem que se aproveitar, fazer mais outros tipos de jogada. Eu acho que o chute de fora da área, principalmente com o Coutinho, é uma grande arma, né? O Coutinho já fez 3 gols nesse estilo aí essa temporada, né? Teve os outros de pênalti, o outro eu tô lembrado, foi de cabeça, eu não lembro, tá? Mas são 5 gols aí na temporada. Então, vamos torcer para que realmente o Vasco faça uma boa partida. Já enquanto o Sport, né, como eu falei,
né? Ali você tem o Rivera, né? Que é um meio-campo ali que é de muito destaque, muito bom jogador, veio do Tijuana, do México. Do Queiroz, que deve ficar com a incumbência de marcar o Coutinho, tá? Então são 3 volantes e o Lucas Lima, que a gente dava até por encerrada a carreira dele em outra hora aí, mas ano passado fez uma grande Série B pelo Sport, sendo destaque, e o pessoal gosta muito dele, fala que ele não é acomodado. Tu vê Lucas Lima marcando lateral, né, dando bote. Então vamos lá, o Sport, ele vem de 2 jogos, gente, que o desempenho é satisfatório, né? Apesar de que as equipes que eles enfrentaram não atravessam um grande momento, mas são grandes equipes. Foi o São Paulo no Morumbi, tá? O São Paulo no Morumbi, que empatou no meio de semana aí, e o Zubedia também tá por um fio. E o Palmeiras, que esse ano não vem sendo o Palmeiras de outros campeonatos, mas é o Palmeiras ainda, né? Ainda tem o Abel Ferreira, é uma grande equipe, e também só ganhou do Sport por conta de um pênalti absolutamente roubado, vamos dizer assim, né? Não sei se a pessoa teve a intenção, mas tendo o VAR, indo lá e olhando, a pessoa mesmo assim, né, o árbitro, o VAR, insiste em apontar que aquilo foi um pênalti, é um tremendo absurdo. Então o Sport foi amplamente prejudicado no jogo contra o Palmeiras. Então, tendo isso, 2 bons jogos do Sport, né, consistente, né, foi um empate, uma derrota que poderia ter sido um empate ou até mesmo vitória. A gente fica preocupado porque o Vasco tem um desempenho inferior a São Paulo e Palmeiras, ainda assim, né, ainda com esses adversários não atravessando boa fase, tá? Mas a gente vê que o Vasco tem possibilidade de evoluir. Claro que o Carille, ele tem uma parcela de insuficiente, uma parcela insuficiente de contribuição para a melhoria do Vasco. Mas eu acredito até mesmo pelos jogadores que tem, eles experientes, né? O Vasco tem uma base que vem do ano passado. Se você pegar aí, ó, Léo Jardim, PH, João Vitor, Piton, Hugo Moura, Coutinho e Verratti, todos estavam ano passado e eram titulares, certo? Aí entrou o Lucas Freitas no lugar do Léo Pelé ou do Maicon, aí você pode colocar ali, ele melhora muito. O Tietê, ele entra no lugar ali do Matheus Carvalho, que era titular no passado. E nas pontas, a gente estava improvisando, na direita o Puma Rodrigues e na esquerda o Leandrinho. Então, óbvio que você já melhora a situação colocando o Garré e o Nuno Moreira. Então, o time é melhor teoricamente, do que o do ano passado, só não tô achando taticamente, coletivamente, o Vasco ainda tá inferior àquele recorte do Rafael Paiva do ano passado, tá? Então, um bom jogo, acho que vale a pena a gente criar a expectativa e a obrigação toda do Vasco de fazer 3 pontos. Toda. Não adianta, se o Vasco hoje não faz 3 pontos, né? Se empatar que seja, o Fábio Carille pode não aguentar e pode ser demitido, e aí a gente já vai por outros caminhos aí, tá bom? A arbitragem, ai, CBF, eles adoram o Vasco, né, cara? A arbitragem fica por conta do senhor Wilton Pereira Sampaio, esse jovem aí, mas é um árbitro FIFA, né, árbitro de Copa do Mundo. Assistente número 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos. Assistente 2, Leone Carvalho da Rocha. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira, tá? Essas são as informações para esse jogo do Vasco aí, logo mais, né? Vamos tentar aí fazer pré-jogo ou pós-jogo e que o Vasco tenha, né, esse reencontro com a vitória e com o bom futebol. Eu sei que não vai ser um time brilhante, né, que vai falar assim, ó, nossa, agora a gente dá para brigar pela Libertadores, mas que seja um time justo, que não dê espaços para o esporte, que chegue na marcação e que tenha consciência, tranquilidade, calma. Nessa hora precisa ter calma, a torcida vai pegar no pé, principalmente se o Vasco começar o jogo mal, a torcida não vai aguentar, a torcida do Vasco não tem mais paciência com ninguém, são muitos anos ali de desilusão e eu não vou tirar a razão da torcida, então é paciência. O jogador que é ali profissional, ele sabe disso, já enfrentou inclusive adversários em situações parecidas em São Januário, sabe que vem apoio, mas a impaciência também pode ser que em alguns momentos venha. Então é hora de tranquilidade, treinar, jogar aquilo que treinou durante a semana ou que vem sendo orientado, independente se é bom ou se é ruim, vamos dar as mãos ali e olhar sempre pro companheiro do lado e ajudar, tá? Todo mundo com 2 funções, né? O lateral chegou a marcar, alguém tem que vir na cobertura, não deixa ninguém sozinho, tá? E vamos junto, que é possível sim, claro, óbvio, né? Vencer o Sport, né? O bom time do Sport vai ser difícil, não é chegar e ganhar, mas o Vasco tem que entrar com todo o respeito ao adversário